De Deus muito firmes são as promessas, falhando tudo não falharão. Se das estrelas o brilho cessa, mas as promessas brilharão. Eu sou de um tempo em que gostávamos muito de cantar os hinos da harpa cristã, mas também muitos de nós gostávamos de usar a famosa caixinha de promessas. Às vezes deixávamos de ler a Bíblia e nos apegávamos àqueles bilhetinhos que só tinham, de fato, promessas. Mas eu aprendi desde cedo com os meus pastores, entre eles Valdir Nunes Bícego, de saudosa memória, também o mestre Antônio Gilberto, que nós devemos valorizar muito mais que a caixinha de promessa, que só tem algumas partes da Bíblia. Nós devemos valorizar e priorizar esta grande caixa aqui, que tem promessas, tem mandamentos, tem doutrinas e nos ensina a como usufruir das verdadeiras promessas da palavra do Senhor. Seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o pastor Ciro Zibordi e nós estamos iniciando um trimestre maravilhoso de estudos bíblicos das lições bíblicas adultos da CPAD. Vamos ter 13 lições, simplesmente 13 lições sobre as promessas de Deus. Que maravilha! Eu já fiz um review dessa revista aqui no meu canal, mas veja que nós vamos estudar a primeira aula, que é hoje, aqui no meu canal, as promessas de Deus. Teremos também as promessas de Deus para Israel, as promessas de Deus para a igreja, a promessa e obediência, a promessa de salvação, promessa de cura divina, de um coração novo, de paz, promessas para pais e filhos, promessa de proteção divina, de provisão, de vida abundante. E vamos concluir com as promessas de Deus que são infalíveis. Eu vou lhe pedir a gentileza que curta este vídeo, compartilhe, inscreva-se no meu canal e, se você desejar, você pode também tornar-se membro. Sendo membro, você vai ver que hoje, no vídeo de hoje especialmente, eu vou aqui apresentar no vídeo o esboço que eu utilizo para preparar essas videoaulas. Aliás, eu estudo, preparo o esboço para depois fazer uma exposição da lição. E aqueles que são membros apoiadores do meu canal têm acesso a esses roteiros que eu preparo para cada vídeo. Um dos benefícios que você pode ter é justamente acessar estes esboços no nosso acervo. Então você pode ver aqui, o esboço que nós vamos utilizar hoje e todos os outros de cada vídeo deste canal você terá acesso, fazendo parte do nosso grupo de membros. Muito bom, vamos então para a leitura do texto áureo e da verdade prática e assim iniciarmos a nossa abertura de trimestre com esta lição especial, as promessas de Deus, que será estudada de maneira presencial no dia 6 de outubro, mas aqui nós apresentamos uma aula de maneira antecipada. Não é uma pré-aula, é uma aula de fato. Claro que você deve também participar da sua aula presencialmente, mas aqui, modéstia à parte, nós já vamos apresentar uma aula para que você que é professor, você que é aluno, possa estar melhor preparado quando for participar da aula presencialmente. E se porventura você não puder participar, você tem o privilégio também de assistir a aula aqui no nosso canal. Então, as promessas de Deus, texto áureo, está em Jeremias capítulo 1, versículo 12. E disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumpri-la. E a verdade prática, Deus faz suas promessas para que experimentemos um relacionamento mais próximo com Ele.
nós vamos então ter a nossa leitura baseada no texto bíblico que é Isaías capítulo 55, versículos 6 a 13. Aí está então, iniciando o nosso trimestre com esta lição maravilhosa, as promessas de Deus. Bom, nós vamos então, claro, já mencionamos aqui o título das 13 lições, mas é importante começar apresentando uma visão panorâmica das lições bíblicas adultos deste quarto trimestre de 2024. Neste último trimestre do ano, nós vamos estudar 13 importantíssimas lições relacionadas com as promessas divinas. Nós sempre ouvimos falar de promessas, mas é importante saber como usufruir delas, as condições, no caso das promessas condicionais, e qual a diferença entre promessas condicionais e promessas incondicionais, e as alianças, que também serão abordadas de maneira assim bem resumida na lição de hoje, mas que é muito importante nós entendermos também como se nos apresentam as promessas dentro das alianças bíblicas. Então a primeira aula ela é introdutória, é a aula de hoje. As próximas duas, elas vão girar em torno de Israel e da igreja. E vai ficar claro que esses dois povos são objeto de estudo na palavra de Deus. A igreja não substituiu Israel, nós não somos adeptos dessa teologia da substituição. Deus tem um plano com Israel, a igreja está, claro, vivendo e sendo abençoada nessa era da igreja, que muitos chamam de um parêntese, porque Deus ainda vai voltar a tratar com Israel. A lição 4 destaca a necessidade da obediência para usufruir das promessas, e as lições 5 a 12 tratam de promessas específicas quanto à salvação, cura divina, coração novo, paz, bênçãos para a família, proteção, provisão, vida abundante e assim por diante. E vamos ter uma lição conclusiva que terá como ênfase a infalibilidade das promessas divinas. Pois bem, a lição de hoje então é uma lição geral sobre as promessas e nós precisamos, para ponto de partida, entender, claro, as promessas de Deus. Nós vamos ver na lição de hoje que há 3 premissas importantes para entendermos as promessas de Deus. A primeira premissa, elas atendem aos desígnios de Deus. As promessas, elas estão em sintonia com a vontade de Deus, com os desígnios do Senhor. Segunda premissa, as promessas dependem da fé plena no Senhor. E a terceira e última, as promessas são concedidas conforme as Escrituras. Na aula de hoje, portanto, à luz de Isaías, capítulo 55, versículos 6 a 13, nós vamos estudar sobre os conceitos básicos, os tipos e também os propósitos das promessas do Senhor. Muito bem, vamos então para o primeiro tópico, um convite de Deus. O primeiro ponto, um convite, uma promessa. Isaías capítulo 55, que é objeto da nossa primeira aula, a partir do versículo 6, versículos 6 a 13, mas é importante observar que Isaías 55 começa com um convite geral. Ó, vós todos os que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Veja que paradoxo, comprar sem dinheiro. Sim, vinde comprai sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. Ou seja, não apenas água, mas também vinho e leite. Você que é pregador, veja que mensagem maravilhosa você tem aí fazendo-se, claro, uma aplicação espiritual. Há provisão gratuita para todos os tipos de necessidade, já que Deus oferece água, vinho e também leite. Citando aqui Stanley Horton, que fez um
comentário maravilhoso sobre o livro de Isaías, eu estou até recomendando. Não sei se a CPAD tem esse livro, esse meu é antigo, porque essa obra foi lançada no Brasil em 2002. Seria bom que a CPAD, se não tiver esse livro, que o reimprima, porque é muito bom esse comentário, o comentário do profeta Isaías. Então, citando aqui já o teólogo Stanley Horton, ele diz o seguinte: tudo isso, falando de Isaías capítulo 55, versículo 1, ele diz que tudo isso fala de uma salvação preciosa. Ele já está fazendo, claro, uma aplicação espiritual. Tudo isso fala de uma salvação preciosa, plena e livre. Aqueles que não têm dinheiro podem vir, porque o servo Messias, que é o Senhor Jesus, já pagou o preço completo. Ele morreu pelo mundo. Aparentemente, há uma única condição para beber água, vinho e leite. Qual é a condição? Ter sede. Quem tem sede, aliás, no livro de Apocalipse nós também temos aquela menção do capítulo 22, o Espírito e a esposa dizem vem, e quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Aqui também parece que a única condição é ter sede, só que estão embutidas nessa condição, que é ter sede, alguns outros pontos importantes que são desdobrados nesta lição. Nos pontos seguintes desta lição, nós aprendemos, à luz dos versículos 6 a 13 de Isaías 55, que as pessoas sedentas demonstram sua sede quando buscam ao Senhor e se arrependem dos seus pecados. E aí então, nós já vamos para o segundo ponto. É preciso buscar ao Senhor. Inspirado pelo Espírito, o profeta Isaías apresenta a seguinte condição para quem deseja usufruir das promessas de Deus: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. É o que diz o versículo 6. O que nós temos aqui? Temos um mandamento com promessa. Quando se fala em mandamento com promessa, a gente lembra logo daquele primeiro mandamento com promessa: honra teu pai e a tua mãe. Mas não é apenas aquele mandamento que é um mandamento com promessa. Aqui temos outro. Veja, buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Nós temos aqui um mandamento com promessa, por quê? Porque para desfrutar da presença de Deus, que é algo maravilhoso, é necessário aproveitar a oportunidade, aí está o mandamento, para buscá-lo agora, já que ele ainda está perto. Então o mandamento é que você deve buscar a Deus enquanto ele está perto. Agora, buscando a Deus, você vai desfrutar da presença do Senhor. Como nós vemos no próprio livro do profeta Isaías, capítulo 49, versículo 8, e também em 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 1 e 2. Mas o que é buscar ao Senhor? Implica clamar em oração, suplicando a sua bênção. Jeremias capítulo 29, versículo 13 diz o quê? Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E no emblemático versículo de Jeremias 33, versículo 3, o que está escrito? Clama a mim, diz o Senhor, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. O autor também cita Mateus capítulo 7, versículos 7 e 8. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque o que pede recebe, o que busca encontra, e ao que bate se abre. Nós temos que pedir, nós temos que insistir, nós temos que clamar ao Senhor. Agora, é bom lembrar que oração não é apenas um monólogo, nem um diálogo. Oração é mais que um diálogo. Oração é conversa. Quem estuda sobre a análise do discurso, eu me lembro quando eu estava estudando letras na faculdade, eu estudei sobre isso, a análise do discurso, e ali nós aprendemos que a conversa ela é realizada por pessoas que têm uma certa intimidade. Há trocas de turnos, há espontaneidade.
Diferentemente de um mero diálogo, porque num diálogo, por exemplo, numa entrevista, pode haver a combinação, as pessoas combinam como serão as perguntas, como serão as respostas, então não é nada muito espontâneo, às vezes é algo mecânico. Agora, numa conversa, nós temos pessoas que têm uma certa intimidade, e o crente que tem relacionamento com Deus, ele pode orar, porque oração, repito, não é apenas um monólogo, embora o monólogo também seja dialógico, do ponto de vista da linguística, porque a pessoa conversa consigo mesma e aí você tem um diálogo, então o monólogo não deixa de ser dialógico, mas a oração ela é muito superior a monólogo, diálogo, ela é uma conversa com o Senhor, com quem devemos ter um relacionamento sincero. Lucas capítulo 18, versículos 1 a 14, nos ensina importantes lições sobre a oração, sobre orar e nunca desfalecer. E Jesus, inclusive, conta ali a parábola de dois homens que subiram ao templo para orar. Um era fariseu, o outro publicano. O fariseu, ali talvez falando de uma maneira tal que todos pudessem vê-lo, todos pudessem ouvi-lo, ele dizia: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, adúlteros e injustos. Não sou nem como esse publicano que está aqui ao meu lado. Eu, Senhor, jejuo 2 vezes na semana. Eu dou dízimo de tudo quanto possuo. Mas o publicano, disse Jesus, não tendo coragem de erguer os olhos para os céus, ele batia no seu peito em forma de humilhação e dizia: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. E Jesus concluiu a parábola dizendo que o publicano desceu para sua casa justificado, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas aquele que se humilha será exaltado. É assim que devemos nos portar na oração, buscando ao Senhor com humildade. Mas vem também agora o terceiro ponto: é preciso se arrepender. Cada servo do Senhor deve buscá-lo continuamente, a fim de desfrutar de suas promessas, o que também implica arrepender-se para obter o perdão para os pecados atuais. O crente hoje, ele está liberto do poder do pecado, não da presença do pecado, mas do poder do pecado, porque o pecado não tem domínio sobre nós, mas nós estamos sujeitos ao pecado. Por isso que o Senhor diz na sua palavra: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar. Então veja, o crente também deve buscar a Deus, deve pedir perdão, porque aquele que confessa e deixa alcançará misericórdia. 1 João capítulo 1, versículo 9 também diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. No capítulo 2, versículos 1 e 2, também nós temos ali que nós não devemos pecar. Filhinhos, não pequeis, mas se algum de vós pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas pelos de todo mundo. Então, quando a Bíblia diz que devemos buscar o Senhor e arrepender-se, isso significa que temos pecados a confessar, ainda que tenhamos sido libertos do poder do pecado, o pecado original, o pecado herdado de Adão, nós ainda estamos sujeitos ao pecado. Agora, aqui também se menciona os ímpios. Quanto aos ímpios, é evidente que eles precisam se arrepender antes de tudo para receber o perdão do pecado original, o pecado que passou a todos, por causa do pecado de Adão e Eva. Por um homem, diz a Bíblia, entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então os ímpios precisam se arrepender antes de tudo para receber o perdão do pecado original, por assim dizer, deixando o seu mau caminho e mudando o seu estilo de vida. É isso que nos mostra Isaías capítulo 55, versículos 7 a 13. Isso implica abandonar a impiedade, a injustiça,
os planos e intenções e também pensamentos maus. E citando mais uma vez aqui Stanley Horton, olha o que ele diz: a promessa final da palavra de Deus é que os pecadores arrependidos sairão da escravidão do pecado com alegria e serão conduzidos pelo Senhor em paz e bem-estar. Esta será o tipo de alegria e paz que Jesus dá. Uma paz diferente de qualquer coisa que o mundo dá. Aí o autor Stanley Horton cita João 14, 27, aquele texto emblemático em que Jesus disse: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Esta paz faz com que toda a natureza pareça cantar. É o que está no texto, e se regozijar. Diz ali numa prosopopeia que as árvores baterão palmas. Então veja, a transformação olha para frente, inclusive para o milênio, quando toda a natureza será igualmente transformada. É isso que nos diz Stanley Horton. Então esse texto de Isaías é um texto maravilhoso. Mas vamos avançar para o tópico 2, as promessas e seus fundamentos. A lição vai avançando, os assuntos vão ficando mais complexos e na aula de hoje mesmo você vai ver aqui uma abordagem sobre as alianças. É importante, irmãos, nós compreendermos isso. Muita gente não entendeu que o nosso Deus é um Deus de aliança, como diz aquele conhecido hino, não é? Deus de aliança, Deus de promessas. O nosso Deus é um Deus de promessas e um Deus também de alianças. Veja o tópico 2, as promessas e seus fundamentos. Então, o primeiro ponto, você tem uma definição das promessas na Bíblia. A promessa na Bíblia. Quando associado ao Deus de promessas, esse termo promessa, do latim promissa, cuja forma verbal é promittere, tem o sentido de lançar, atirar longe, deixar crescer para diante, oferecer, propor, apresentar, prometer, dar a sua palavra, obrigar-se. Tudo isso tem a ver com o verbo aí promittere, que também tem o seu termo derivado dessa ação, que é promissa, que é promessa, que no caso de Deus, como eu dizia, aplicada a Deus, refere-se ao fato de que ele se compromete com alguém quanto à palavra que ele deu, a palavra que Deus empenhou. A palavra que Deus empenhou. Veja o que diz Josué capítulo 21, versículo 45. Nenhuma promessa falhou de todas as boas palavras que o Senhor falara à casa de Israel. Tudo se cumpriu. E o autor de Hebreus, no capítulo 10, versículo 23, diz o seguinte: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é aquele ou o que prometeu. Muito bem, eu quero desdobrar melhor então esse ponto, a promessa na Bíblia, falando da promessa no Antigo Testamento, ou as promessas de Deus no Antigo Testamento, e as promessas de Deus no Novo Testamento. No Antigo Testamento, nós vemos logo no primeiro livro da Bíblia, de modo claro, Deus fazendo promessas aos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, os quais deram origem ao povo de Israel. Mas não podemos nos esquecer também da promessa de salvação, o proto-evangelho, lá em Gênesis 3:15, alguém dirá, aquilo não é uma promessa, aquilo é uma sentença contra Satanás que estava personificado numa serpente. Pois é uma sentença, mas nela está embutida uma promessa. Qual é a promessa? Deus disse o seguinte para Satanás, personificado naquela serpente: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. Esta, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O que nós temos aí? Nós temos a promessa de que Jesus, o descendente da mulher, a semente da mulher, viria para ferir Satanás, para vencer Satanás na cruz. Mas ele teria o seu calcanhar ferido. Isso fala do seu sofrimento, das suas angústias, mas Jesus viria para ferir Satanás
E isso significa o quê? Ao pronunciar a sentença de Satanás, personificado naquela serpente, o justo juiz prometeu que o descendente da mulher, Cristo, viria para ferir a cabeça do inimigo, triunfando na cruz. E isso está claro lá em Gálatas, que vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de que nós alcançássemos a adoção de filhos. Em Colossenses também, Paulo diz que na cruz, Jesus, despojando principados e potestades, ele os expôs publicamente e triunfou em si mesmo, triunfou na cruz, diz o texto, Colossenses capítulo 2, versículos 14 e 15. Então, muitas outras promessas também ligadas às alianças, que também podem ser chamadas de pactos ou concertos, que vão ser mencionadas no último tópico desta lição e que constam das páginas veterotestamentárias, muitas promessas estão ligadas a estas alianças. Você que está recebendo o nosso roteiro, você que é membro do nosso canal, tem aí vários versículos que nós estamos citando. Eu creio que isso vai ser bom para você que é professor de escola dominical. Aqui está o nosso roteiro que nós estamos utilizando para preparar para apresentar, não é, esta videoaula. Nós já preparamos o roteiro com antecedência. Você percebeu que não é meramente um roteiro com tópicos e subtópicos, mas é um estudo aprofundado. E no final, nós vamos até mostrar para você aqui, eu vou colocar na tela, nós temos até as referências, os livros que nós estamos recomendando para que você possa fazer um bom estudo e ter um bom proveito ao longo desse trimestre maravilhoso sobre as promessas de Deus. Mas se temos promessas de Deus no Antigo Testamento, temos também promessas no Novo Testamento. As promessas messiânicas do Antigo Testamento têm o seu cumprimento a partir da encarnação do Verbo de Deus em Belém de Judá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, diz a Bíblia, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E a partir daí, você vê o cumprimento de várias promessas. Nós vamos voltar a falar sobre elas ao longo desse trimestre. Outras promessas, as referentes à igreja, começaram a se cumprir no dia de Pentecostes, porque ali houve o derramamento inaugural do poder do Espírito, em cumprimento da profecia de Joel, especialmente. E há de ser que depois, diz o Senhor, derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e sobre os servos e servas derramarei o meu Espírito. E isso começou a ocorrer no dia de Pentecostes, porque ali inaugura-se a era da igreja. Ainda outras promessas referentes a Israel, ligadas à aliança abraâmica e às suas subalianças, que vamos mencionar daqui a pouco no terceiro tópico, todas elas terão o seu cumprimento a partir do arrebatamento da igreja. Porque o arrebatamento da igreja, nós sabemos, é um evento desencadeador. Quando a igreja for tirada da terra, Deus vai retomar o plano que ele estabeleceu, a aliança que ele fez com Abraão, uma aliança perpétua, e vai cumprir as promessas que Deus fez a Israel a partir do momento em que a igreja for retirada da terra. Se você tem dificuldade, dúvidas ainda quanto a isso, modéstia à parte, você está no lugar certo. Aqui no meu canal você tem playlists como Profecias de Daniel, Profecias de Ezequiel. Você tem a playlist Apocalipse perícope por perícope, que é uma exposição do livro de Apocalipse, que está em curso, aliás. Nós estamos vamos para a 27ª aula, e começando com o capítulo 15, mas nós já expusemos, versículo por versículo, dos primeiros 14 capítulos de Apocalipse. Apocalipse com seus 22 capítulos e 404 versículos, nós estamos fazendo uma exposição que nós denominamos Apocalipse perícope por perícope. Então, tudo isso que nós vamos aqui falar de maneira resumida nessas aulas da escola dominical, você pode se aprofundar tomando tempo com o assunto. Mas veja, nós faremos menção dessas alianças mencionadas no último ponto do terceiro tópico desta lição ainda, e também voltaremos ao assunto na próxima lição. Há também
no Novo Testamento as promessas exclusivas para a igreja que serão estudadas na lição 3. Na lição 3 nós vamos, ou a partir da lição 3, porque continuaremos ainda a falar sobre estas promessas maravilhosas, como a promessa do arrebatamento, que é uma promessa exclusiva para a igreja, e uma revelação que é 100% neotestamentária. Quando Paulo disse, eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, veja, eis que vos digo um mistério, 2 pontos, e ele revela, ele diz qual é o mistério. Quando você encontra no Novo Testamento o termo mistério, não se trata de algo oculto, é algo que já foi revelado, e no caso do arrebatamento é uma promessa para a igreja. Vamos estudar isso mais adiante. Agora, o segundo ponto deste segundo tópico, Deus é infalível. Seus caminhos e pensamentos são mais altos do que os nossos, porque Ele é onisciente. Há vários textos bíblicos que eu coloquei no roteiro, que você pode ver aí também na tela. Veja, você que não é membro, eu estou aí dando um incentivo para você. Está tudo na tela, você pode até imprimir a tela para utilizar, mas é melhor você ter o esboço à mão, você pode imprimir, você pode fazer anotações, então é importante você ser membro do nosso canal. Além de nos apoiar, você também terá toda semana pelo menos 2 estudos, além desse estudo da Escola Dominical, você tem a nossa exposição semanal dos livros da Bíblia, estamos expondo o livro de Apocalipse, e você vai ter à mão um verdadeiro comentário dos livros que nós estamos expondo. Então, você tem aí o fato de Deus ser infalível, porque Ele é onisciente, isto é, perfeito, Ele tem perfeito conhecimento infinito de si mesmo e de tudo o que é real e possível, como diz Longman III, que é um outro autor que eu estou citando, que está aqui entre os livros também que estão na parte de referências do nosso estudo, mas Deus também é infalível porque é onipresente, onipotente, imutável. Há vários textos que nos mostram que Ele é onipresente, onipotente, onisciente, imutável, Ele tem todos esses atributos, que são atributos divinos morais, ou seja, exclusivos da deidade, e como o autor também destaca, são atributos incomunicáveis, ou seja, Deus os detém de modo absoluto. São atributos que Ele não partilha com ninguém, diferentemente dos seus atributos comunicáveis. Os atributos comunicáveis são aqueles que Deus detém também de maneira perfeita, mas Ele reparte. Deus é amor, mas Ele comunica o seu amor. Deus é bom, mas Ele comunica bondade. O apóstolo Pedro falou desses atributos comunicáveis lá na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 5 a 9, quando ele diz que nós podemos fazer parte, ou nós já fazemos parte da natureza divina, se tivermos comunhão com Ele, evidentemente, e muita gente torce esse texto, tira do contexto, achando que nós somos pequenos deuses andando na terra. Não, ali Pedro está falando dos atributos comunicáveis. Veja que logo em seguida, no versículo 5, ele diz o quê? Pondo nisto, após falar que nós somos participantes da natureza divina, ele diz o quê? Pondo nisto toda a diligência, acrescentai a vossa fé a virtude, e a virtude ciência, e a ciência paciência, e a paciência piedade, e a piedade amor fraternal, e ao amor fraternal caridade, porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido a purificação dos seus antigos pecados. Então, os atributos comunicáveis são aqueles que Deus reparte, Deus partilha conosco. Mas, quando se fala de atributos absolutos, incomunicáveis, exclusivos da deidade, onipotência, onisciência, onipresença, imutabilidade, isso pertence e sempre pertencerá somente a Deus. Mas, graças a esses atributos, Deus não pode falhar, a sua palavra não pode voltar atrás. Deus é infalível. Muito bem, vamos agora então para o terceiro ponto. Deus zela por sua palavra.
Tudo isso está no capítulo 55 de Isaías, especialmente agora nos versículos 10 e 11. Porque Deus diz o quê? Assim como a chuva e a neve caem do céu e não tornam para lá, antes regam a terra para que o homem possa ter o seu mantimento. Diz o Senhor, assim será a palavra que sair da minha boca. Não tornará para mim vazia, mas fará tudo o que me apraz e prosperará naquilo para que enviei. Então veja como é importante, o Deus de promessas envia a sua palavra com propósito. Qual é o propósito? Acertar em cheio o alvo e não apenas para tê-la ecoando de volta para si. Ela faz o que o Senhor deseja e obtém o resultado que ele pretende. Como diz o autor também no livro que acompanha a lição, o nosso mestre Elinaldo Renovato, Deus cuida, zela e vigia sobre o que diz, sobre as suas promessas para cumpri-las. Que maravilha! Então nós vamos agora para o terceiro e mais difícil tópico, que é tipos e propósitos das promessas de Deus. O primeiro ponto, promessas incondicionais. É importante nós entendermos a diferença entre promessas incondicionais e promessas condicionais. Promessas incondicionais são aquelas que Deus fez, ele vai cumprir, haja o que houver. E as promessas condicionais só se cumprirão se nós, aqueles que são objeto da promessa de Deus, fizerem a sua parte. Porque Deus não obriga ninguém a fazer nada. Deus não criou autômatos, Deus não criou robôs. Deus criou seres livres que podem escolher. Deus dotou o ser humano de livre-arbítrio, de livre vontade. Então veja, promessas incondicionais. Deus é soberano. Ele está no controle da história. Por isso, algumas promessas que faz independem da concordância do homem. Ele diz que vai fazer e faz, haja o que houver. Alguns teólogos contestam essa incondicionalidade das promessas, citando a aliança abraâmica, especialmente Gênesis 17, já que Deus ordenou a circuncisão a Abraão como condição. Entretanto, nós vamos continuar falando sobre isso, mas a prática da circuncisão, ela já existia alguns anos antes e não foi estabelecida como condição para aquela aliança, que é chamada ali de perpétua, e sim como um sinal dela para os homens daquele tempo. Quem então não aceitasse a circuncisão perderia as bênçãos da aliança, porém isso não encerraria o relacionamento pactual da nação com Deus. Se a aliança é perpétua, ela está de pé. Ainda que nós estamos hoje vivendo, não é? Na era da igreja, é um parêntese profético, estamos num período parentético, conforme a profecia de Daniel 9, 24 a 27, se você tem dificuldade, repito, tem aqui no nosso vídeo, nosso canal, perdão, a playlist Profecias de Daniel, e ali nós explicamos as 70 semanas de Daniel e explicamos por que a 70ª semana está suspensa, é justamente os 7 anos do período tribulacional que só poderão ser novamente, só poderão entrar em vigor novamente após o arrebatamento da igreja, porque aquelas semanas foram determinadas sobre o povo de Daniel e a santa cidade que é Jerusalém. Mas então fica o convite aqui para você assistir os vídeos da playlist Profecias de Daniel. Agora, exemplos de promessas incondicionais. As promessas messiânicas são um bom exemplo disso. Deus prometeu que o Emanuel nasceria, de uma virgem em Belém de Judá, e isso aconteceu, promessa messiânica. A virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, que traduzido é Deus conosco, diz Mateus. Ou, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Ou ainda Miqueias 5:2, que menciona o local do nascimento, e tu, Belém, Efrata e tal. Então veja, Jesus viria para nascer e várias outras coisas se cumpririam.
Quando chegou a plenitude dos tempos, tudo ocorreu conforme os desígnios do Todo-Poderoso. Esse termo, plenitude dos tempos, significa que Jesus chegou no momento certo. Porque quando Jesus chegou ao mundo, o mundo estava preparado para a propagação do Evangelho. Havia já estradas pavimentadas, a navegação já estava bastante avançada, havia um idioma falado em todo o Império Romano, que era o grego koiné, graças a Alexandre o Grande, que queria que todos falassem um idioma só no Império Grego. Depois Roma conquistou a Grécia e manteve o grego koiné como idioma, como muitas outras coisas que foram preservadas dos gregos. Por isso que nós hoje temos uma herança que é conhecida como greco-romana, uma civilização greco-romana. Mas também o mundo à época estava em paz, havia Pax Romana, aquela paz imposta pelo imperador, de maneira tal que quando Jesus veio na plenitude dos tempos, isso significa que ele chegou no momento certo, no momento do cumprimento dessas profecias. Da mesma forma, hão de se cumprir as promessas incondicionais da segunda vinda. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez, diz a Bíblia, para tirar os pecados de muito, aparecerá a segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Essa é outra promessa incondicional, vai se cumprir. Então veja, se Deus cumpriu as promessas alusivas à primeira vinda, alguém tem dúvida de que Jesus virá a segunda vez? Não, Deus também vai cumprir as promessas alusivas ou referentes à segunda vinda. Outro exemplo de promessas incondicionais são as relacionadas com a aliança abraâmica, que já vamos mencionar, a qual é perpétua, já mencionamos, mas vamos detalhar um pouco mais. Quando Deus começou a falar com Abraão, lá no capítulo 12 de Gênesis, e a dizer-lhe, sai-te da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para o lugar que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção, e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A partir dali nós vemos que Deus continuou falando com Abraão, você vê no capítulo 15, você vê no capítulo 17, Deus fazendo promessas a Abraão com respeito à terra, descendência e bênção propriamente dita. Com respeito à terra prometida que Israel deveria ocupar, que aliás Israel nunca ocupou a terra prometida, que vai do Iraque até o Egito, ou do Egito até o Iraque atuais. Israel nunca ocupou. Alguém dirá, não, os aliancistas, né? Aqueles adeptos da teologia do pacto. Não, no tempo de Salomão, Israel já ocupou, não precisa ocupar mais, a igreja substitui Israel. Nada disso. No tempo de Salomão, ele exerceu influência sobre vários países, sobre várias nações, mas Israel não ocupou de fato aquele território e isso vai acontecer, nós sabemos, somente no milênio. Agora, como as promessas são incondicionais, alguém poderá perguntar se Deus depende da aceitação humana. Então nós temos que entender o que significam promessas incondicionais. No caso do exemplo citado, da aliança abraâmica, aqui eu vou citar um autor muito importante, que é o Paul Ben-Hur, é um dos livros que eu estou recomendando também, está no roteiro, está lá na parte das referências, eu vou mostrar para vocês no final, e você que é membro do canal, você já viu lá que o esboço sempre é disponibilizado de maneira antecipada. Mas Paul Ben-Hur explica que no caso do exemplo citado, da aliança abraâmica, se qualquer pessoa envolvida no relacionamento da aliança escolhesse não andar na presença do Senhor, perderia os benefícios e as bênçãos do pacto. Essa é uma distinção crítica que precisamos manter em mente. Pecado e desobediência levariam à perda das bênçãos da aliança, mas nunca poderiam cancelar a aliança em si. Então, aliança incondicional, ou promessa, incondicional, aliança também é incondicional, significa que Deus vai cumprir, haja o que houver, mesmo que haja rejeição por parte daqueles que são objeto da promessa. Claro que Deus também pode substituir. O povo não quer ser alvo da promessa, Deus tira aquele povo, coloca outro lugar, mas continua sendo representante daquela promessa para a qual Deus estabeleceu uma aliança incondicional e perpétua.
Isso nós vemos acontecendo com Israel e vai acontecer no final. As bênçãos eram de fato condicionais à obediência do indivíduo, mas o cumprimento final e definitivo da aliança abraâmica depende tão somente de Deus. Ele planeja cumpri-la, mesmo que seu povo, Israel, não seja fiel e obediente. Bom, o segundo ponto agora fala das promessas condicionais que nós temos, eu penso, maior facilidade de compreender. Se as promessas divinas incondicionais sempre se cumprem, haja o que houver, as condicionais dependem da aceitação e obediência por parte do ser humano. Ou seja, se alguém me ama, disse Jesus, guardará minha palavra e meu Pai o amará e viremos para ele e faremos dele morada. Veja, se alguém me ama, a promessa está condicionada e já você percebe esse se, que é uma conjunção que indica o quê? Condicionalidade. Um bom exemplo também está em Deuteronômio capítulo 28 e capítulo 29 e também o 30, ou seja, Deuteronômio 28 a 30, você vê ali as alianças que Deus propôs a Israel por meio de Moisés e ali havia condições. Primeiro se apresenta as bênçãos, se atentamente, tem até o hino que nós cantamos, né, do irmão Nani Azevedo, que é meu amigo de longa data, se atentamente ouvir a Deus, os mandamentos seus, obedecer. Né? Então veja, tudo isso está relacionado com Deuteronômio capítulo 28. Ali nós temos promessas condicionais. Tomando o céu e a terra como testemunhas, Moisés propõe ao povo ali, é muito conhecido aquele texto de Deuteronômio 30, os céus e a terra tomo hoje como testemunhas contra vós, Deuteronômio 30 e 19, não é? Que tenho te proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Mas veja como Deus é bom e sempre nos dá bons conselhos. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência. Então, promessas condicionais são convites, como no caso da promessa da vida eterna, que só se cumpre na vida daqueles que creem no unigênito Filho de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus também não obriga ninguém a segui-lo, mas ele diz, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Mais uma vez, você vê aí uma conjunção condicional, Lucas 9, 23. E agora nós vamos para o último ponto, que eu considero um ponto mais difícil, mas é um ponto preparatório para a próxima lição, que é sobre a aliança de Deus com Israel e as promessas, portanto, para Israel, que estão ligadas à aliança abraâmica, que é uma aliança perpétua. Então veja, o propósito das promessas de Deus, neste ponto, que faz um elo com a próxima lição, que tem como título as promessas de Deus para Israel, o objetivo é discorrer de modo resumido sobre as promessas divinas ligadas às inúmeras alianças que Deus fez com os homens chamados por Ele. Então, é importante nós entendermos as alianças do ponto de vista do dispensacionalismo, que é a nossa escola. A Assembleia de Deus, ela subscreve o dispensacionalismo normativo com seus 3 pilares, e um deles tem a ver com a separação radical entre Israel e a igreja. Quem tiver dúvida sobre isso, eu tenho também uma playlist aqui denominada dispensacionalismo. Mas é importante nós entendermos também a escola que se contrapõe ao dispensacionalismo, que é o aliancismo, que a despeito de ter esse nome, não defende de fato as alianças bíblicas. As alianças do aliancismo são construções teológicas. Então é importante observar isso, as alianças segundo o aliancismo. Os teólogos aliancistas, adeptos da teologia do pacto, ou até mesmo da teologia da substituição, porque eles creem que a igreja substituiu Israel em todos os sentidos, eles defendem de modo geral 2 alianças teológicas, não são alianças bíblicas, mas construções teológicas. A aliança das obras e a aliança da graça. Grosso modo, né? Se você estudar a fundo a teologia do pacto, você vai ver também que alguns teólogos defendem uma terceira aliança, a aliança da redenção, mas grosso modo, de maneira geral, são 2 alianças. A aliança das obras e a aliança da graça. E aí, eu quero citar um especialista nessa área,
que é Charles Ryrie, que tem para mim o melhor livro sobre o dispensacionalismo, que é Dispensacionalismo, o nome do livro, Charles Ryrie. Eu também estou citando aqui na parte de referências dessa nossa aula. Então, Charles Ryrie diz o seguinte: na teologia do pacto é ensinado que a aliança das obras foi um acordo feito entre Deus e Adão, no qual a vida foi prometida ao homem caso ele andasse em perfeita obediência, sendo a morte a penalidade do fracasso. Adão, porém, pecou, e assim a humanidade não conseguiu cumprir os requisitos do pacto das obras. Por isso, uma segunda aliança, a aliança da graça, foi posta em vigor. Deus promete a salvação pela fé em Cristo, e o pecador aceita essa salvação, crendo e prometendo, enfim, viver em fé e obediência. Então, aparentemente, é uma boa proposta do aliancismo, simplificar tudo entre duas alianças, obras e graça, para que pormenorizar tanto e tal. E aí, eles, com essa tentativa de simplificar tudo, eles acabam também espiritualizando, alegorizando a bel prazer, passagens literais. O dispensacionalismo, modéstia à parte, ele tem um outro pilar importante, que é a interpretação consistente da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. O texto tem um sentido que se impõe pelo contexto. Não somos nós que determinamos se o texto é literal ou alegórico. O texto se impõe. Quando o texto é alegórico, não adianta você querer literalizá-lo. E quando o texto é literal, você também não tem permissão para espiritualizá-lo ou alegorizá-lo. Agora, as alianças segundo o dispensacionalismo, a nossa escola, os dispensacionalistas consideram somente as alianças verdadeiramente bíblicas. Não são construções teológicas, são alianças apresentadas como tais na Bíblia, feitas com Adão. O mestre Linaldo Renovato de Lima menciona no seu livro, não está na lição, que não há espaço para falar sobre isso, mas quem adquirir o livro da CPAD, o livro que acompanha, por assim dizer, a lição, acompanha, que eu digo que é importante você ter para poder se aprofundar no assunto. Você pode pedir pelo próprio site da CPAD. Então veja, o mestre Elinaldo Renovato de Lima diz que as alianças foram feitas com Adão, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés e o povo de Israel. Alguns outros dispensacionalistas, entre os quais eu também me incluo, preferem agrupar as alianças com Abraão, Isaac e Jacó, por exemplo, em uma só, chamando-a de abraâmica, por causa da sua natureza patriarcal. Você percebe que o que Deus fala para Isaac e Jacó é uma reiteração do que já fora dito a Abraão. Então não chega a ser uma nova aliança. Então nós preferimos chamar de aliança abraâmica. E também nós poderíamos incluir outras igualmente bíblicas, como diz Schaeffer, que é outro autor importante que eu estou mencionando, né? Schaeffer, essa obra aqui, ó, os principais temas da Bíblia, que eu também cito no roteiro, de Schaeffer, revisada por John Alvor, dois grandes teólogos dispensacionalistas. Nós não concordamos com tudo que eles dizem, mas na área escatológica, sim. Claro que eles vão ter um ponto de vista diferente na área pneumatológica, na parte pentecostal, né? Então nós assembleianos não temos como concordar 100% com Schaeffer e também com Alvor, mas eu estou falando aqui do ponto de vista escatológico. E poderíamos citar também o N. Lawrence Olson, que, claro, bebeu na mesma fonte com Schaeffer e também o próprio Alvor. Então, Olson é também um dispensacionalista assembleiano. Aliás, muita gente tenta, às vezes, minimizar a obra de Olson, porque ele fez também algumas afirmações um pouco exageradas, com respeito, por exemplo, àquela teoria do gap, né? Gap theory, aquela teoria do intervalo, que eu já expliquei, tem um vídeo aqui no meu canal sobre isso. A gente discorda, claro, nós discordamos daquela teoria, mas Olson foi um importante estudioso de escatologia, um teólogo importante e que também deixou uma obra boa, O Plano Divino através dos Séculos, que eu também cito. Uma obra resumida, como se fosse um esboço, mas antigamente nós não tínhamos tantas obras como temos hoje. Então, muitos
tiveram a sua iniciação no dispensacionalismo por meio dessa obra de Anne Lawrence Olson. Então, de acordo com Olson, com Chafer, com John Alvor, nós temos aí as seguintes alianças: aliança edênica, ligada ao Éden, aliança adâmica, ligada a Adão, noaica, abraâmica, mosaica, palestiniana, davídica e a nova aliança. Então, pelo menos 2 pressupostos bíblicos caros aos dispensacionalistas é importante nós considerarmos aqui. O primeiro, que eu já mencionei, a aliança abraâmica, ela é perpétua. Nós não temos permissão para dizer, não, já se cumpriu, é condicional. Não, ela é incondicional. O pacto mais importante, aliás, para Israel é esse pacto abraâmico. Todos os outros, exceto a nova aliança, que eu vou citar daqui a pouco, são subalianças abraâmicas. Por exemplo, a aliança mosaica, a aliança davídica, entre outras, são alianças que foram feitas com Moisés ou com Davi, mas elas estão, na verdade, ligadas à aliança abraâmica. É uma ampliação, uma continuação, por isso que são chamadas também de subalianças. Na aliança abraâmica, citando aqui agora Andrew Woods, que tem talvez o principal livro em língua portuguesa sobre o estudo das alianças, que eu estou recomendando também, O Reino Vindouro, da editora Chamada, e você sabe que todos os livros da editora Chamada você pode adquirir com desconto utilizando o meu cupom promocional ZIBORD 2021. É só você entrar lá no site loja.chamada.com.br. Quando você finalizar a compra, use o meu cupom promocional ZIBORD 2021, você vai ter desconto, bons descontos, não é? Então veja, todos os outros, exceto todos os outros pactos, todas as outras alianças, exceto a nova aliança, são subalianças, repito, abraâmicas. Na aliança abraâmica, agora citando Andrew Woods, Deus tomou as promessas abraâmicas existentes e ratificou sob a forma oficial de aliança do Antigo Oriente Médio. As obrigações pactuais de Deus abrangem um grupo específico de pessoas, a saber, os descendentes físicos de Abraão. Aqui Deus promete, portanto, incondicionalmente 3 elementos a Israel: terra, que se estende desde o Egito até o Iraque atuais. Israel nunca ocupou a terra prometida na sua totalidade, isso vai acontecer no milênio. Semente, ou seja, os inúmeros descendentes, e a bênção. Há um outro pressuposto que eu preciso mencionar também, nós vamos retomar na próxima aula. A nova aliança inclui a igreja, mas não exclui Israel. Ou seja, a igreja não é substituta de Israel, como pregam os adeptos da teologia do pacto e, mais precisamente, da teologia da substituição. A nova aliança, mencionada em Jeremias 31 a 33, não anula a aliança abraâmica, que é perpétua, e sua subaliança, mas inclui a igreja, cuja era foi inaugurada no dia de Pentecostes, como eu já citei. Os teólogos aliancistas, de modo equivocado, têm ensinado, e agora eu cito também Chafer mais uma vez, né? Chafer com o Alvor. Então veja, os teólogos aliancistas, de modo equivocado, têm ensinado que a igreja cumpre a aliança dada a Israel. Aqueles que não acreditam em um futuro reino milenário e na restauração de Israel, consideram o seu completo cumprimento agora na igreja, espiritualizando as provisões da aliança e tornando Israel e a igreja a mesma coisa. É a teologia da substituição. A nova aliança assegura tudo o que Deus propôs fazer para os seres humanos com base no sangue de seu Filho. Isso pode ser visto em 2 aspectos. Então veja como é ampla aí a nova aliança, que está lá em Jeremias 31. Então, 2 aspectos importantes. Primeiro, Deus salvará, preservará e apresentará no céu, conformado ao seu Filho, todo aquele que crê em Cristo. Então, isso está previsto na nova aliança. Segundo, a futura salvação de Israel é prometida debaixo da nova aliança incondicional. Essa salvação será alcançada apenas com base no sangue derramado de Cristo. Então, essa nova aliança, ela não exclui Israel, como muitos pensam. Tá certo? Vamos concluindo então essa primeira lição, uma lição que
coloca as bases para nós continuarmos estudando. Na próxima aula vamos falar mais precisamente sobre as promessas de Deus para Israel. Hoje nós concluímos lendo aqui a conclusão que o autor preparou, que é a seguinte: Deus é soberano e zela pela sua palavra. Aprendemos que promessa é um compromisso de Deus a respeito de algo com alguém. Há promessas condicionais e incondicionais. Vimos também que diferentes propósitos podem estar por trás do cumprimento de suas promessas, mas um dos mais relevantes é estreitar o nosso relacionamento com o Deus Todo-Poderoso e saber que Ele se relaciona conosco, seres humanos tão limitados. Que Deus nos ensine a confiar nele e a aguardar o cumprimento de suas preciosas promessas. Tá certo? Se você chegou até aqui, seja bem-vindo, curta esse vídeo, compartilhe, inscreva-se se ainda não for inscrito e caso você já esteja inscrito, seja membro, seja um apoiador do nosso canal. Além de nos apoiar, você terá benefícios como ter o estudo de cada vídeo que nós aqui apresentamos. Eu garanto que você não vai se arrepender, porque você que é pregador, você que é ensinador, ensinadora, professor, professora, você vai ter subsídios para preparar o seu sermão, preparar a sua aula. E eu sempre digo, modéstia à parte, porque eu não quero me enaltecer, eu pesquiso, eu preparo o material com todo cuidado e você sabe, você que já me conhece, já leu meus livros, sabe que eu tenho zelo pela sã doutrina. Que Deus abençoe a sua vida, seja bem-vindo a mais um trimestre e a paz do Senhor.